Olá, tudo bem? Paz, tenho a palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 18 de dezembro, cuja leitura do dia em Judas e também Daniel, de 9 a 12. Abra sua Bíblia comigo, Daniel 9, de 1 a 3. Há muito tempo eu quero compartilhar uma reflexão tratando sobre isso e dentro da leitura do dia 18, o que o Senhor me direciona a compartilhar é sobre isso. Leia a Bíblia e faça a oração. Daniel 9, de 1 a 3, diz-nos assim a santa e poderosa palavra de Deus. No ano primeiro de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre os reinos dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. Glória a Deus. Porque eu disse que é muito que eu quero compartilhar sobre isso, porque é algo que eu noto há anos, há vários anos. Há dois perigosos extremos que nós vemos muito bem definidos no nosso cenário evangélico, vou chamar assim, seja brasileiro ou internacional, e que podem levar um cristão à morte espiritual, pois se distanciam da verdade bíblica. A apatia, o fanatismo, tá? O primeiro grupo dos apáticos, ele o primeiro grupo que pode levar à apatia é essencialmente cognitivo e doutrinário, dando ênfase ao conhecimento bíblico, teológico, o que é importante e tem muito valor. Mas essa doutrina, ela torna-se uma ortodoxia morta, uma retidão de ensino morta e um mero dogmatismo, quando Deus é considerado um conceito a ser estudado, uma ideia a ser divulgada, uma tese a ser defendida, sabe? Assim, considera que não pode investir em uma vida de oração, pensando ser perda, entre aspas, de tempo, mas que deve colocar toda a energia e mergulhar nas escrituras. Tem esse grupo. Em breve, chegará a apatia como resultado de uma lógica sem emoção, argumentação bíblica sem lágrimas de amor, tecnicismos do texto sem experiência com Deus. Existe esse grupo, ok? Um grupo de ler a Bíblia, mas que coloca a oração de lado. Existe um segundo grupo, como resposta, que surgiu meio que como resposta ao outro segmento, um segmento dentro do evangelicalismo, do protestantismo, que surgiu historicamente depois, que talvez involuntariamente, e aqui eu não quero dar os nomes propositalmente, tá? Mas para o conceito você guardar em mente, que talvez involuntariamente esse segundo grupo, ele vai no extremo oposto e comete uma espécie de suicídio intelectual à medida que adota um tipo de espiritualidade
subjetiva. É muito focado nas experiências sensitivas, sem nenhuma fundamentação bíblica. E corre o risco em ceder a esse emocionalismo com a supremacia das emoções no lugar da razão. Logo, pensa que não precisa meditar na palavra, basta estar com o coração aquecido e ponto. Isso acaba sendo uma guinada para o fanatismo, que resulta do fogo sem razão, sem conteúdo, um fogo sem lenha, um fogo de palha. Só que um verdadeiro fervor espiritual não é fogo sem razão, nem lógica, sem emoção. Não é um extremo do fogo sem razão, nem o outro extremo da lógica sem emoção. Nesses extremos de fanatismo e apatia. Não é. Não é. Tá? Não é. Não é. Tá errado. Não vejo isso na Bíblia. Equivocadamente, muitos pensam que meditar na palavra de Deus o fará se afastar do fervor espiritual. Tá? Da mesma maneira, aos que erram na defesa de que ter uma zelosa vida de oração poderia o afastar de uma retidão doutrinária. Tá? Então, muitos pensam que meditar na palavra afasta do fervor espiritual. E isso não é verdade. Tá? Meditar na palavra não afasta o coração de ninguém do fervor espiritual. Tá? Da mesma maneira, há os que erram na defesa de que ter uma zelosa vida de oração poderia o afastar de uma retidão doutrinária. Também não é verdade. Não é verdade. Você ser zeloso na vida de oração não te afasta de estar ali sendo bíblico. Não, jamais. Pelo contrário, uma disciplina espiritual favorece a outra. Ler a Bíblia não é leia a Bíblia ou faça a oração. Aquela musiquinha corinho infantil, né? Antigo. Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Não é leia ou ore. Não. Uma disciplina espiritual favorece a outra. Vida de oração favorece a meditação bíblica e a meditação bíblica favorece a vida de oração. Um potencializa o outro. E é importante nós notarmos o paralelo entre as instruções dadas por Paulo à igreja em Colosso. Nós vemos isso do capítulo 3, verso 16, ao verso 1 do capítulo 4, e acho que foram dadas aos irmãos em Éfeso, de Efésios 5,18 ao capítulo 6, verso 9. Por quê? Porque você vê que são instruções quase idênticas, mas com uma fundamental diferença que nos ensina muito. Fala do ambiente da coletividade, dos irmãos estarem edificando-se mutuamente. Depois fala da sujeição uns aos outros e fala da sujeição no contexto familiar, nos papéis familiares e depois, em seguida, na vida profissional. Então você vê um paralelo ali muito evidente. Mas tem uma fundamental diferença que nos ensina muito. Em Colossenses 3, 16 a 17 e 17 diz assim: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazer tudo em nome do Senhor, dando por ele graças a Deus Pai. Aí nós vemos aos Efésios uma linguagem muito similar, mas com uma fundamental diferença logo no início aí que eu vou ler. Efésios 5, 18 a 21. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito,
falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Paulo evidencia que uma igreja fervorosa, ela reconhece que ser cheia do Espírito Santo, e aí ele coloca que é em oposição à alegria passageira de se encher com aquilo que entorpece, está em igualdade a ter a palavra de Cristo habitando ricamente em si. E no contexto, em oposição a esconder, encriptar, enraizar filosofias e tradições como verdade. Aos irmãos Efésios, ele fala de ser cheio do Espírito Santo em oposição a você ficar entorpecido, sem remir o tempo, não discernindo a vontade de Deus. Aos irmãos em Colosso, que eram muito estudiosos, prezavam muito por filosofia, tesouros escondidos da sabedoria, no lugar disso, dessas tradições e filosofias como verdade, não se encha desse conteúdo, mas se encha da palavra de Cristo. Precisamos ser uma igreja que não separa o revestimento do poder do Espírito Santo da doutrina da palavra de Deus, equilibrando uma ortodoxia, que é uma doutrina correta, reta, e uma ortopraxia, que é uma prática correta. 2 Pedro 3,18 diz assim: antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não é ou. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Então, nós não podemos achar normal crescer na graça e atrofiar no conhecimento, ou o inverso, crescendo no conhecimento e definhando na graça. A vontade de Deus qual é? É unir, é conciliar, é harmonizar o anseio pela presença de Deus e a fome da palavra de Deus. A vida com Deus e a doutrina bíblica. Uma completa devoção ao Senhor e uma avidez pelo conhecimento bíblico. Uma piedade ao Senhor e uma teologia. Uma ortopraxia e uma ortodoxia. Graça e conhecimento. Sendo perfeitamente possível crescer na graça, enquanto crescemos também no conhecimento. Um verdadeiro fervor espiritual é o compartilhar de um mesmo fogo, que enquanto lança luz, está ateando fogo, gerando uma mente iluminada e um coração aquecido. Pensa numa fogueira de acampamento, aquelas imagens de filme americano, né? Uma figura de acampamento em que você tem ali a fogueira e o fogo que ilumina a noite é o mesmo fogo que eles usam para aquecer alguns alimentos ali, um marshmallow, né? Na palito, à beira da fogueira. É o mesmo fogo. O mesmo fogo que ilumina é o fogo que aquece. Que não aquece só ali o alimento, mas aquece até também aqueles que estão ao redor ali, numa noite fria. Para a escuridão, a luz ali das chamas. Para o frio, o calor vindo dali, do mesmo fogo. E é simples assim. Quando nós olhamos aqui para o contexto, para o texto, no ano primeiro de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus,
No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. Então, quando eu olho para isso aqui, eu vejo como a Bíblia ela é tremenda em revelar, que é na linguagem antiga, né? Tremendo. Em revelar que a oração de Daniel, numa sincera busca ao Senhor de todo o coração, foi motivada por sua meditação nas Escrituras. Foi o que você leu comigo. Daniel leu a Bíblia e por causa daquilo que ele entendeu durante a sua leitura e meditação bíblica, por aquilo que ele entendeu, o coração dele foi movido numa oração direcionada. Uma disciplina espiritual fortaleceu a outra. Eu considero isso maravilhoso. Por quê? E o texto ainda dá especificamente, Daniel registra onde ele estava lendo a escritura, e isso nos mostra qual é a porção. No reinado de Ciro, lembra da última reflexão? Os reinados pelos quais Daniel passou. O reinado de Dario, né? Daniel meditava no livro do profeta Jeremias, no texto a respeito da profecia dos 70 anos de cativeiro, discerniu o tempo e orou pela intervenção de Deus a favor do seu povo, com súplica, jejum e demonstração de profundo pesar. É aquela carta que Jeremias escreveu, estando em Jerusalém, para os que já haviam sido levados cativos à Babilônia. Lembrando que esse cativeiro ele foi em 3 deportações, tá? E o retorno também foi em 3 oportunidades. Jeremias 29, 10 a 14. Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Eu serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. A oração de Daniel, aqui no capítulo 9, revela que ao meditar nas Escrituras sobre buscar a Deus de todo o coração, produziu no profeta um sincero clamor a Deus em arrependimento. O que Daniel leu? A porção que Daniel leu nas Escrituras, o que dizia para ele? Me busca em oração. Ele leu na Bíblia um texto que o motivava à oração. Ele leu na palavra versículos que falavam sobre uma vida de oração. Porque o que ele leu de Jeremias é isso. É isso que ele diz. O Senhor diz: então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. O que Daniel leu? Povo meu, nesse cativeiro vai chegar um tempo que vai passar, vai findar o tempo dele. E me busquem em oração, vocês vão me encontrar. Daniel entendeu e foi buscar a Deus de todo o coração, direcionado nessa palavra.
Você está entendendo? E isso para mim é maravilhoso, porque o profeta Daniel, levado ali ao cativeiro babilônico, ele perseverava na sua vida devocional, mergulhado nas escrituras e sendo homem de oração. E a sabedoria dele é conhecida, comentei sobre ela ontem, mas olha que Daniel, no capítulo 6, a partir do versículo 1, e pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 príncipes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes príncipes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente. Reflexão de ontem. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa, íntegro, tá? Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a acharmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e príncipes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: o rei Dario vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os capitães e príncipes, conselheiros e governadores concordaram em pronunciar um edito real e confirmar a proibição que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Abri um parênteses aqui. A lei que eles queriam estabelecer era uma lei que comunicava com o servo de Deus, com aquele que tinha qualquer religião, mas também com aquele que não praticasse nenhuma religião. Porque não estava falando assim, olha, todo aquele que orar a Deus vai ser punido. Não. Olha, todo aquele que orar a qualquer Deus, qualquer religião. Mas fazer petição a qualquer homem. Não está falando de religião alguma. Uma legislação que se encaixava em todas as camadas da sociedade. Mas com qual objetivo que era essa lei? O objetivo de pegar o servo de Deus no pulo por conta da sua vida com Deus. Tá? E isso vai tomar um volume cada vez maior. É que por conta de atitudes que os servos de Deus tomarão em algumas questões, farão leis para que os servos de Deus sejam criminalizados porque estão praticando um delito contra a sociedade em questões aí que não necessariamente são de cunho religioso, mas o cristão vai se posicionar por conta da sua atitude de devoção a Deus. Tá? Fecha parênteses. Então aqui, por que eles estabelecem essa lei para pegar Daniel no pulo? Exatamente sobre oração. Porque eles sabiam que Daniel era um servo de Deus, que tinha uma vida com Deus, que buscava a Deus, que era um homem de oração. Eles sabiam. Tá? Aí, verso 8. Agora, pois, ó rei, confirma a proibição e assina o edito para que não seja mudado conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta razão, o rei Dario assinou o edito e a proibição. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Ele continuou fazendo aquilo que ele já fazia, ser um homem de oração. Então,
Daniel, ele mergulhava nas escrituras e também buscava Deus em oração. Uma coisa não andava longe da outra na vida de Daniel. Conhecimento bíblico não elimina o fervor espiritual. Não, não. Os discípulos, no caminho de Emaús, eles foram aquecidos por meio do conhecimento bíblico. Lucas 24, você conhece o texto, 25 a 32. Eles estão lá contestando, puxa, nós esperávamos que ele viesse remir a Israel, Jesus, achávamos que ele fosse o Cristo, mas já é o terceiro dia e cadê? Aí Jesus, e ele lhes disse, honestos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração quando nós apenas tínhamos uma vida de oração? Não, gente. Não, não, e não, e não, e não, e não, e não. Porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? Quando veio luz na cabeça, veio fogo no coração. Está na Bíblia. Estevão não esfriou porque tinha conhecimento bíblico. Atos 7, 1 a 3. E disse o sumo sacerdote, porventura, é isto assim? E ele disse, ele, Estevão, e aí ele vai começar seu testemunho, pregação. Homens, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse-lhe, sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. Aí depois, eu vou pular aqui, né? Vou para o verso 42. Mas Deus se afastou e os abandonou a que servissem ao exército do céu, como está escrito no livro dos profetas. Como é que ele sabia de tudo isso? Porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel? Conhecimento bíblico. Aí, avançando para o verso 51. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais, inclusive através dele próprio, Estevão. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas, vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos, e não aguardastes, e ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações, e rangiam os dentes contra ele. Meio que endemoniados, né? Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Um homem cheio do Espírito Santo, mas cheio do conhecimento da palavra de Deus. Ok? Eu me lembrei de um outro exemplo aqui que eu vou ver se eu consigo ler. Filipe, lembra do diácono evangelista Filipe? Ele também não esfriou.
Atos 8, 26 a 40. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo Morra de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era esse: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho, e Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o Evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Ok? E aqui eu até esqueci de colocar que anteriormente, em Atos 8, quando o texto diz assim, sobre o Filipe, daqueles que, e descendo Filipe, verso 5, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham clamado em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, a qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: este é o grande poder de Deus. E atendiam-no porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas como cresce em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais, as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Então, o mesmo Filipe que pregava o evangelho bíblico, que chamava um arrependimento, que ensinou Isaías 53 para o eunuco, é o mesmo Filipe que, por meio dele, eram realizados sinais, maravilhas, demônios eram expulsos no nome do Senhor. O mesmo Filipe que fazia grandes maravilhas no poder do Espírito Santo, o mesmo Filipe que ouvia a voz do Espírito Santo, o mesmo Filipe que foi arrebatado, possivelmente teletransportado pelo Espírito Santo, deixando o eunuco sem o velo, que o texto diz: o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe quando saía da água,
e não o viu mais o eunuco. O eunuco não viu mais o Filipe quando eles saíram da água. Esse mesmo Filipe, que tinha experiências sobrenaturais, que ouvia o Espírito Santo, que era arrebatado pelo Espírito Santo, esse mesmo Filipe era o Filipe que tinha uma correta compreensão das Escrituras. Eu me lembrei de outro caso, de Barnabé. Lembra Barnabé? Atos 11, Antioquia. A Bíblia diz o seguinte, versículo... a partir do 22 do capítulo 11. Começaram a evangelizar, as pessoas começaram a se converter, e chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com propósito de coração, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Ensino bíblico e um coração aquecido, cheio do Espírito Santo. Paulo, o homem versado nas Escrituras, mas o homem batizado no Espírito Santo logo no início da sua conversão. Senhor Jesus, muita gente só se lembra da vida de oração de Jesus, e sim, isso é o exemplo. Mas Jesus estava regularmente nas sinagogas, participando dos estudos das Escrituras. Está lá, você sabe disso, está no texto. Jesus em todo momento demonstrava ter um grande conhecimento das Escrituras. Venceu Satanás por meio da palavra de Deus. Está escrito, está escrito, está escrito. Jesus, nos seus discursos, nos seus ensinos, sempre recorria, lembrava a textos e citava textos das Escrituras. Jesus, aos 12 anos de idade, estava diante ali no templo, ouvindo, perguntando e compartilhando ensinos das Escrituras. E nós só nos lembramos da vida de oração do Senhor, mas não nos lembramos do valor que ele dava às Escrituras. Jesus, o nosso maior exemplo. A Bíblia não separa essas disciplinas espirituais. Desculpa, tá? Os apóstolos deixaram um exemplo, Atos 6, de 1 a 4. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Oração e palavra, não oração ou palavra. Isso é sabedoria, Provérbios 28, 9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Palavra com oração. Isso é relacionamento. Salmo 119, verso 26. Eu te contei os meus caminhos e tu me ouviste. Eu falo, ensina-me os teus estatutos. Eu ouço na palavra. Oração e palavra.
oração e palavra. Oração, falo com Deus. Palavra, Deus fala comigo. Relacionamento. Isso é fome espiritual. Salmo 119, versos 147 e 148. Antecipei o clamor, o cair da noite e clamei. Antecipei o cair da noite e clamei. Fui logo para a minha vida de oração. Esperei na tua palavra. Os meus olhos anteciparam as vigílias da noite para meditar na tua palavra. Ele antecipou o cair da noite e clamou. Antecipou as vigílias da noite e meditou na palavra. Isso é fome espiritual. Fome de falar com Deus. Anseio por falar com Deus e buscar a sua presença. Ao mesmo tempo que ele tem fome da palavra de Deus. E a Bíblia tem muitos outros exemplos, com certeza, aqui, mas não são suficientes. Ok? Então, a questão é como encontrar equilíbrio entre ler a Bíblia e fazer oração. Versículo 3 de Daniel 3. E eu dirigi, versículo 2, perdão. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos, colocando o foco no Senhor. Eu entendi o que Deus estava falando na Bíblia. E aí ele orou com base bíblica, em humildade. Nós devemos orar com base bíblica, em humildade, com a motivação certa de ser feita a vontade de Deus. Porque ele entendeu isso na palavra, priorizando o arrependimento de pecados, pedindo para a verdade da palavra ser implantada no nosso coração, transformando-no à imagem de Cristo. Uma oração de um servo de Cristo, valorizando o espiritual, a transformação interior, de sermos mais parecidos com Cristo, de andarmos como ele andou, de sermos capacitados no Espírito Santo a praticarmos os ensinos do Senhor Jesus, a doutrina de Cristo. E meditando nas Escrituras em oração, com a motivação certa de ouvir a voz do Espírito Santo, entendendo a vontade de Deus, como Daniel aqui entendeu, procurando enxergar a Jesus Cristo e seus ensinos na palavra. O problema é que nós não vamos para a meditação em oração, desejosos de encontrar a Cristo. A Bíblia tem um tema central, a história da redenção, e o Redentor é Cristo revelado desde Gênesis. Então, quando eu não vou para a Bíblia com esse entendimento, que ela me quer principalmente revelar Jesus Cristo nessa história da redenção, para que nós nos convertamos e permaneçamos e esperemos a Ele, quando eu não faço isso, eu fico muito naquilo que é periférico, tá? Então eu medito assim e oro dessa forma, colocando o foco no Senhor, na vontade de Deus. Amém? Leia a Bíblia e faça oração. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso a uma verdadeira vida em fervor espiritual, lendo a Bíblia e fazendo oração.